A Brasil Paralelo resolveu fazer um documentário contra o K-pop. Será que agora a produtora de extrema-direita será detonada pelos K-popers? E os Swifters? Vamos entender tudo isso com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Bora lá! Pedro, então quer dizer que a Brasil Paralelo finalmente encontrou um inimigo à altura? Encontrou um inimigo à altura, encontrou os K-popers, acho que foi o post que mais viralizou nas redes sociais. Mas falando sério, né, Sofia? A gente tava falando que tem que tomar cuidado, assim, inimigos que você seleciona pra ter, né? K-popers, você não... É um negócio que você não mexe. Mas a Brasil Paralelo fez um documentário, né? O lado obscuro do K-pop. Olha só o post que eu fiz lá no Blue Sky. Eu chamo o Blue Sky de Twitter também, não sei como é que você chama, Sofia. É tudo Twitter. É tudo Twitter. Eu chamo Blue Sky de Twitter, eu chamo X de Twitter, eu chamo Twitter de Twitter. E o Threads de Twitter. Threads de Twitter. E se o Instagram ficar muito folgado, é Twitter também. Exatamente. Mastodon, que isso? É Twitter. Tudo Twitter. Mas eu fiz esse post aqui, ó. Se puder mostrar do Blue Sky, o pessoal mandou um vai se ferrar, porque o Brasil Paralelo lançou a face oculta do K-pop, os bastidores sombrios do fenômeno coreano. Assim, não bastava eles arrumarem briga com a esquerda, com a comunidade científica, agora eles vão finalmente arrumar uma briga com o mundo pop. E assim, esse post rapidamente viralizou, né, Sofia? E aí tem outro ponto aqui do Blue Sky, que eu separei vários posts aqui do pessoal. Os caras mexeram com o PCC de Seul, agora Brasil Paralelo cai. O pessoal falando aqui, ó, agora Brasil Paralelo dos cai. Todo mundo sabe que não se mexe com fã de K-pop. Nem sabem com quem mexeram. Cadê as ARMYs? Pra quem não sabe, as ARMYs são as comunidades de fãs de cada banda de K-pop. São várias ARMYs. E assim, BTS não se mistura com outras, assim, é bem louco. Cadê as ARMYs aí pra se manifestarem? Derrubar essa porcaria. Quero assistir a confusão. Pior que tanto vídeo assim, com os mesmos títulos e thumbnails, é capaz dos K-popers passarem batido nesse aqui e só ficarem sabendo porque o povo tá chamando... Mas é a nossa ideia, né, gente? A gente precisa de uma aliança, né, nessa briga, né? Acho que os K-popers têm que ter o maior interesse. E aí o pessoal mandou aqui, Brasil Paralelos é o novo Danizudo. Tem muita gente aqui falando, enfim. Tá viralizando pra caramba esse povo. Se você rolar o suficiente, você vai acabar chegando no meu, porque eu também fiz um desses aí. Olha aí, ó, Ariane Oliveira. Olha, Dorameira, se eu fosse você, eu não deixava. Contem comigo. Boa sorte pra eles. Em algum momento eu vou achar aqui a Sofia, deixa eu dar... Daqui a pouco eu vou encontrar. Mas enfim, ó, só para o pessoal saber da força do K-pop, tem um texto do site Tangerina que explica aqui. Para quem não sabe, o K-pop faz parte das famosas fandoms da cultura pop. E, cara, eles são absurdamente mobilizados na internet, assim, mas é um absurdo nível, assim, mundial, gente. A gente tá falando de campanhas e campanhas que eles mobilizam graças a todos os fãs de banda. Aliás, eu recomendo que vocês leiam todos os livros aí curiosos, porque é um fenômeno cultural que, sei lá, acho que o Brasil, se quer ser influente na cultura algum dia, não tô falando pra copiar o neoliberalismo da Coreia do Sul, mas esse soft power é bem interessante, gente. Mas a jornalista Jéssica Pinheiro fez esse texto no Tangerina, que é O Poder do ARMY, dedicado e altruísta exército de fãs do BTS. Esse texto é velho, tá, gente? É um texto de 2022, mas olha só o que eles já mobilizaram. Que o BTS é um dos maiores grupos de K-pop da atualidade, você provavelmente já sabe. O septeto sul-coreano formado por RM, Jimin, Suga, Jin, J-Hope e Jungkook e V oferece o pacote completo. Eles arrasam na cantoria, nas coreografias, nos raps, nas apresentações e nas composições que entregam letras inspiradoras há quase uma década. Como isso não bastasse, o grupo é bastante engajado em causas humanitárias e sociais no mundo, e como toda ação gera uma consequência, isso levou os dedicados fãs do BTS a continuar a corrente de boas ações. Não por acaso eles receberam o próprio apelido de ARMY. É este empenhado, altruísta e organizado fandom
termo utilizado para denominar comunidades de fãs. Fandom, gente, tem de tudo, tá? Fãs de heavy metal, fãs dos Beatles, fãs do punk rock, tudo isso é fandom, tá? Mas o da Coreia do Sul é muito organizado, que dedico a primeira edição dessa coluna pop. Em setembro de 2021, por exemplo, quando o BTS se apresentou na 76ª Assembleia Geral da ONU, J-Hope revelou que todos os 7 integrantes se vacinaram contra a Covid-19 e incentivaram todos a fazer o mesmo. Depois dos integrantes fazerem a sua parte, a ARMY entrou em ação e subiu a hashtag ARMYVaccinated2 no Twitter para promover a causa entre o restante do fandom. Vocês têm ideia? Esses caras promoveram mais campanha de vacinação do que o Bolsonaro em 2 anos de pandemia. Esses caras que foram lá se apresentar na ONU. Eles promoveram campanha de vacinação. Não é só isso, tá? Em julho de 2020, o grupo doou $1 milhão, aproximadamente 5,1 milhões na cotação da época, hoje está bem mais caro, para o Black Lives Matter, movimento que busca combater o racismo e encerrar o ciclo de violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos. Em meio a esse conturbado período, a ARMY agiu diversas vezes, além de arrecadar $1 milhão para a causa através da campanha Match a Million. Os fãs de BTS e de outros fandoms impulsionaram a hashtag Black Lives Matter nas redes sociais, com vídeos dos seus ídolos chamados fancams. Ela tinha o objetivo de ocultar as mensagens e postagens preconceituosas e qualquer outro tipo de manifestação contrária. Assim, gente, se vocês querem saber de um terror pros bolsonaristas, é essa turma. Porque eles postam um monte de coisa que os caras não entendem nada e afundam os posts de extrema-direita. É maravilhoso, gente. É lindo de ver quando a gente vê assim eles se mobilizando. Nos aniversários... Você vai falar do caso do Trump, né? Eu vou falar, não, calma, estamos chegando lá. Eu tô falando assim, dando um geral antes da gente chegar naquele caso maravilhoso. Que o Trump não arrumou só briga com os K-popers, ele arrumou com os Swifters também. Então é lindo, é maravilhoso. Mas assim, nos aniversários, então, esses homens esbanjam o monetarismo. Teve a vez que Jin celebrou seus 26 anos em 2018, doando mais de 300 quilos de ração para um abrigo de animais na Coreia do Sul. E a ocasião em que RM comemorou seus 25 anos, em 2019, destinando $80 mil, cerca de 409 mil reais, para uma instituição que auxilia estudantes com deficiências auditivas em Seul. Suga também não ficou para trás. Quando completou 28 anos, em 2021, o ídolo fez uma doação de $82 mil para ajudar no tratamento de crianças com câncer em um hospital da Ego, na sua cidade natal. Gente, então, o que eu tô falando pra vocês? A gente tem, basicamente, um canhão de audiência que esses caras fazem, assim, de uma certa forma, é o que no passado os Beatles faziam quando o John Lennon começou a se engajar contra a Guerra do Vietnã, ou mesmo quando eles começaram a fazer aqueles festivais de música contra a fome na África. É a mesma coisa, só que em tempos de internet, né, Sofia? Em tempos de internet e rede social, e basicamente é um enxame que tem um potencial mesmo para destruir a Brasil Paralelo, assim, se isso realmente for para valer. Mas basicamente é o seguinte: a extrema-direita tem um tradicional confronto com esses fandoms. E o Donald Trump já chegou a se manifestar com ódio às fãs, e não é só K-pop, tá, gente? Eu vou voltar pro K-pop daqui a pouco. Mas ele já provocou a galera que é fã da Taylor Swift, porque ela anunciou apoio a Kamala Harris, e esse povo botou medo, assim, o Trump achou que ia perder a eleição por conta dessas mobilizações de rede social, tá? Então tem essa nota aqui do G1 na época da eleição, que eu achei bem interessante. Ele botou: Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, postou na rede social, a Truth Social, que é separado do Twitter, que ele odeia a Taylor Swift. A artista americana havia declarado apoio ao adversário de Trump nas eleições, Kamala Harris, após acompanhar o debate entre os dois na emissora americana ABC News em 10 de setembro. Como muitos, assisti o debate desta noite. Se você ainda não fez, agora é um bom momento para pesquisar as questões em jogo e as posições que os candidatos assumem. Como eleitor, eu procuro observar e ler tudo o que posso das propostas políticas e planos para esse país, escreveu Taylor em uma legenda de foto de Instagram. No texto, a cantora ainda mencionou a informação falsa disseminada pela própria equipe de Donald Trump, que ela o apoiaria. Recentemente eu fui informada que
que uma inteligência artificial minha endossando falsamente a candidatura presidencial de Trump foi postada pela sua campanha. Isso realmente despertou meus medos em relação à IA e aos perigos de espalhar desinformação. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade. Eu votarei em Kamala Harris e em Tim Walz nas eleições presidenciais de 24. Em 2020, Taylor demonstrou apoio a outros candidatos democratas. Joe Biden, naquele ano, a cantora também criticou Trump em um documentário. Então, meus caros, assim, essa galera da cultura pop, a gente tá zoando aqui, evidentemente eu ainda não detectei uma movimentação dos K-popers contra Brasil Paralelo. Mas pode acontecer em qualquer momento, tá? E aí entra a história que a Sofia falou, e aí tem vários posts de imprensa da época, mas eu separei essa notinha do Jovem Nerd, porque essa trollagem aqui foi incrível. Gente, isso foi sensacional. Isso foi sensacional. Os fãs de K-pop e alguns K-popers que estavam no TikTok, eles simplesmente esvaziaram um comício do Donald Trump. E aí eu vou trazer para vocês aqui essa notinha em detalhes. Olha o que aconteceu. O comício ficou vazio mesmo, tá, gente? Imagem do New York Times. Tipo, ninguém foi. Por que ninguém foi? Um comício do presidente americano Donald Trump teve menos público do que o esperado por conta de uma ação organizada por fãs de K-pop e usuários do TikTok. O gerente de campanha do Trump, o Brad Parscale, relatou que mais de 1 milhão de pessoas haviam se registrado para comparecer no comício, que teria até mesmo um palco ao ar livre e um discurso adicional do presidente. O evento foi bastante criticado por ir contra as medidas de isolamento em meio à pandemia da Covid-19. Lembram? Os fãs do BTS defenderam a vacinação. Olha o que eles fizeram no meio da eleição contra o Trump. Na realidade, o número de registros não refletiu o público real do comício, que teve o comparecimento só de 6,2 mil pessoas, segundo o Departamento de Bombeiros de Tulsa para a agência Reuters. Os registros inflados foram reflexo de uma ação de usuários do TikTok e fandoms do K-pop que incentivaram as pessoas a fazer o registro para o evento sem a intenção de comparecer, com o objetivo de frustrar a organização. Ô Sofia, eu acho que a gente pode demitir toda a esquerda brasileira, os sindicatos, e substituir pelos fãs de K-pop, cara. Olha, eles seriam mais eficientes. Eu odeio admitir isso, mas eles seriam mais eficientes. Inclusive, eu já tô ficando com um pouquinho de medo de uma movimentação que eu tô vendo aqui no nosso chat, que teve gente no chat dizendo, imagina o Brasil Paralelo ser derrubado por um grupo de adolescentes, e já apareceu os membros de ARMY aqui dizendo, nós não somos um grupo só de adolescentes. Não, gente, a gente não tá dizendo que vocês são um grupo de adolescentes. Aliás, eu gosto muito, tem um livro que eu li a respeito dos K-Pops. Eu preciso resgatar qual é o nome da autora, mas eu gosto muito desse fenômeno. Não sou um fã, assim, foi a Babi Dewitt que ela escreveu um livro sobre isso em 2017. Recomendo a todos vocês que leiam, sobretudo o pessoal que não conhece muito sobre o movimento. Agora, uma coisa curiosa, né, Sofia? Só pra gente arrematar o corte, esse negócio de face oculta do K-pop, primeiro, tô falando do documentário da BP mesmo. Isso não é novidade. Não. Mas tudo bem, documentários podem até não falar uma novidade, mas assim, só pra deixar também não horrorizado. é o primeiro documentário sobre o assunto. Exato. Não, e uma coisa que eu ia falar, um dos primeiros canais a falar sobre o problema da saúde dos artistas, e eu me lembrei disso quando eu vi o vídeo da BP, foi o Vox, que é de esquerda, tá? Então tem o texto aqui, ó, How K-Pop Become a Global Phenomenon, e basicamente textos, vídeos e documentários mostram que, assim, o K-pop vive o problema de boa parte das fandoms. São fandoms... Se der pra colocar na tela, Sofia? Não sei se você conseguiu... que eu acho que eu mudei a minha tela aqui. Isso. Tá aqui em português traduzido. É um texto da Vox. Vox, que é um veículo de esquerda, tá? E basicamente ele falando isso, que os coreanos, eles têm um cuidado cosmético de aparência que muitas vezes incita, às vezes, comportamentos complicados da comunidade.
que às vezes o pessoal não acaba querendo imitar muito o seu astro do K-pop, acaba entrando em problemas alimentares, problemas de disfunção de aparência. Então eu não tô querendo comprar essa briga com os K-popers, mas eu estou falando só que essas informações que a BP traz, assim, como uma super novidade, na verdade, Sofia, é o bom e velho sensacionalismo, assim, não tem nada de novo nisso que eles falam. A Vox falou isso desde 2018 e a gente tem uma matéria, para quem quer matéria em português, do El País, sobre a questão do problema das dietas que muitas pessoas começaram a fazer por conta do visual dos idols que o pessoal tem no K-pop. Então, assim, além da Brasil Paralelo fazer documentário negacionista, eles fazem documentário que não traz novidade nenhuma e embalando coisas que já circularam em mídias ou da própria imprensa corporativa ou às vezes da imprensa de esquerda, tá? Porque essa crítica à idealização existe também no nosso campo mais progressista. E, claro, sempre com aquelas pitadas que eles dão de extrema direita em tudo que eles vão fazer, né? Isso pode ter, não tenha dúvida que vai estar presente. Exatamente. A Mas, Fábrica de Ideias enfim. tá falando aqui, 99% dos K-popers têm 20 anos. Cara, eu discordo. Eu tava vendo, aliás, um documentário muito bom, recomendo para vocês verem na Amazon, do Beatles 65, que mostra as fãs dos Beatles nos anos 60. É muito parecido com Justin Bieber, com todas as diva pops de hoje. E, gente, os fãs de pop envelhecem sim, os artistas também envelhecem. Os Beatles acabaram por causa disso, né? Foram brigas por direcionamento artístico. Então, o pessoal vai envelhecer sim, gente. E tomara que eles continuem engajados assim nas redes sociais, porque é incrível ver os movimentos. E eu acho que a gente tem muito a aprender com eles em termos de organização, né? Porque qual que é a grande força deles? É número? Também é número, mas não é só número, é organização. É isso. Ó, o Tony tá falando, eu era fã dos Menudos. O fã do Menudo também envelhece, do K-pop também. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Viva Lula e o BTS. É nóis. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais plantão no Meteoro.